Todas as vezes que eu sinto um vazio em mim, tento achar mil maneiras de te encontrar. Há tantas formas no mundo em que você vem. Basta um momento, me encontro e te encontro também. É só procurar no esforço em busca do bem. Há opções de trabalho em todo que há. O voo tranquilo dos pássaros sobre o mar. Trabalho perfeito de Deus só pra me inspirar. E não há no amor dor ao lutar. São como flores perfeitas que envolvem o jardim. Antes deserto, o trabalho fez tudo florir. Posso plantar as sementes em tudo que há. De todas as coisas no mundo eu escolho amar. Pois não há no amor dor ao lutar. Iluminando vem pra me envolver. Eu posso ver a luz a me guiar. E pra seguir Jesus é só amar. São como flores perfeitas que envolvem o jardim. Antes deserto, o trabalho fez tudo florir. Posso plantar as sementes em tudo que há. De todas as coisas no mundo eu escolho amar. Pois não há no amor dor ao lutar. Iluminando vem pra me envolver. Eu posso ver a luz a me guiar. E pra seguir Jesus é só amar. Bem assim, né, gente? Não há no amor dor ao lutar. Isso significa que quando nós estamos enfrentando situações muitas vezes difíceis, se nós estamos ali com amor no nosso coração, buscando em Deus a força, não há ali sofrimento. Podemos sentir a dor, né, do momento, da situação que nos pega muitas vezes de surpresa, né? Por exemplo, nós temos ali um ente querido que retorna à pátria espiritual antes de nós, então a gente sente a dor, mas não há o sofrimento, porque nós sabemos o quanto que Deus é o nosso Pai, o quanto que Ele nos envolve, nos acalenta e nos dá, como a doutrina espírita nos traz de forma tão abençoada, o esclarecimento de que a morte não existe, não é? Isso é uma consolação. Quando nós estamos enfrentando uma situação difícil, seja financeira, amorosa, qualquer de saúde, quando nós temos Jesus no coração, há a dor, mas não há o sofrimento. Porque é diferente, né? A dor é normal, é natural que a gente sinta, mas o sofrimento advém de nós não aceitarmos aquela dor. E quando nós aceitamos aquela dor, nós procuramos extrair dela ali o aprendizado, que é o que nos fortalece. É só nós olharmos para trás na nossa vida quantas situações nós já conseguimos vencer para estarmos hoje onde nós estamos aqui, não é? Então a gente olha, nossa, quando estava acontecendo aquilo eu pensei que eu não ia conseguir resolver, que eu não ia dar conta, e a gente sai, e a gente vence, e a gente supera, e assim a gente vai se fortalecendo. Como o Miguel gosta de falar, a gente vai endurecendo o casco, né? Então, meus amigos, nós vamos fazer a nossa prece, e hoje nós teremos com Miguel, o capítulo é 18, não é o 17, eu errei ali na digitação,
Então, no capítulo Muitos os chamados, poucos os escolhidos, ele vai abordar aquela parte, será dado àquele que já tem. Que nós possamos rogar a Deus, nosso Pai amoroso, que nos conceda permissão para iniciarmos mais um trabalho desta abençoada casa de oração, o nosso querido ponto de luz. Que Ele possa abençoar igualmente todas as famílias aqui representadas, que possa visitar os nossos lares, que possa acalmar o coração daqueles que se encontram em sofrimento, que se encontram em aflição, que se encontram, Senhor, precisando de uma consolação. Queremos que nesta noite possamos, Senhor, nos fazer dignos de recebermos as bênçãos, o amparo e a assistência dos benfeitores espirituais que coordenam os trabalhos desta casa. Esteja conosco, seja sempre presente em nossas vidas, nos abençoe e fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja. Meus queridos irmãos, boa noite. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos aqueles que aqui estão, encarnados e desencarnados, sobretudo aqueles nossos queridos irmãos, companheiros da nossa casa, que não puderam comparecer. A proposta desta noite é da gente fazer algumas reflexões sobre essa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec faz umas observações muito interessantes e nós não podemos deixar de dizer que esse capítulo 18, muitos os chamados e pouco os convidados, ele inicia aqui no Evangelho com a parábola da festa de núpcias. Eu imagino que todos conhecem essa parábola, mas eu vou fazer um pequeno resumo só para a gente poder se situar nesse período. Eles utilizam uma expressão muito interessante, né, do rei, porque a gente precisa estar contextualizando. Aquela época havia muitos reinados, havia muitas pessoas poderosas, então o Cristo utiliza, logicamente, das terminologias bem daquela época. Ele utilizava, né? Se ele estava falando aos doutores, ele tinha uma linguagem apropriada, mas se ele estava falando com aquele criador de carneiro ou produtor, ele utilizava os elementos para melhorar o entendimento. Muito bem. Nessa parábola, o rei vai casar o filho e ele faz 3 convites. Em um dos convites, né, em todos os convites, praticamente, exceto o último, as pessoas recusam. E a gente precisa entender que a ideia naquela época de núpcias, né, que era realmente de casamento, então o Cristo utiliza, era o termo adequado para haver essa conexão das pessoas. Então o Cristo utiliza a figura do rei, a figura daqueles que são a noiva, que é o povo, e a núpcia, portanto, é o casamento. Então, o rei vai casar o Cristo com o povo. Essa é a base que a gente precisa estar olhando, que a doutrina vem esclarecendo para nós. Muito bem. Quando nós observamos aí, então, nós estamos vendo que o rei faz convites e as pessoas recusam. Primeiro, ele envia os seus servos, né, aos convidados. Ele envia os convites, as pessoas não vão. Ele vai e envia os seus servos. Envia os servos às esquinas, né, para convidar todos, porque as pessoas não estavam indo àquela festa. É mais ou menos o que nós observamos hoje em dia. Nós não podemos esquecer que nós vivemos muito a própria atualidade do Evangelho no dia de hoje.
As pessoas não vão porque elas têm outros compromissos. Elas não vão às igrejas e hoje porque as igrejas estão fechadas, né? Os centros estão fechados porque as pessoas têm outros compromissos. E a proposta é para que a gente acorde para isso. Muito bem. Então, as bodas, né? Esse casamento que é feito o convite, e chega um momento em que todos estão na festa, quando se observa que alguém não estava com a roupa preparada para aquela festa. E a gente às vezes tem dificuldade de entender por que uma pessoa que não está vestida, pois se convidou a todos, ou por que é que uma pessoa que não estava bem vestida foi retirada da festa. Aquela pessoa que foi retirada da festa, foi amarrada os pés e as mãos e lançada às trevas, é o entendimento que muitas das vezes nós passamos hoje no dia a dia, o esclarecimento da doutrina. Aquele que não assumiu, que não melhorou, que não aceitou realmente, porque os demais haviam aceitado e estavam com a vestimenta preparada para a festa, mas havia umzinho. E esse umzinho às vezes somos nós, né? O que eles olham então? Que vestimenta é essa? Na verdade, essa vestimenta eles estão falando do nosso perispírito. Que ele é que vai brilhar, né, aos olhos do Pai quando nós perdermos a vestimenta corporal. É ele que vai apresentar como está. O que é que está escrito nisso aí, pelas experiências nossas. Nessa passagem, portanto, a gente tem um esclarecimento aqui que é esse aí: será dado àquele que já tem. E a gente tem dificuldade, às vezes, de fazer essa leitura. Porque é que aquele que já tem vai receber ainda mais. E aquele que não tem vai ser retirado. Se nós olharmos isso ao pé da letra, mais confuso nós iremos ficar. Porque quem já tem, recebe mais. E quem não tem nada, lhe será retirado. Mas o que nós precisamos atentar no início é que dá-se ao que tem. Aquela pessoa que se preparou, aquele que recebeu, é porque possui o sentido da palavra divina. E é importante nós observarmos o quanto nos é cobrado uma leitura mais esclarecedora dentro da doutrina espírita, porque ela faz uma releitura disso tudo. E muitos, às vezes, não conseguem fazer essa leitura desta maneira. Nós precisamos, portanto, ir nos preparando com as nossas atitudes no dia a dia para esse sentido da palavra. Essa forma de agir, essa forma de atuar. Qual é o momento que eu tenho tempo para as coisas divinas? A gente precisa sempre fazer esse olhar. Não estamos aqui dizendo, em hipótese alguma, que a questão, por exemplo, material, ela deva ser retirada e não olhar para isso, não, mesmo porque nós ganhamos um corpo para desenvolvermos o nosso lado divino. Então a matéria é importante, sim, no nosso dia a dia. Só que nós não podemos esquecer que ela é perecível. Que todas as informações que nós recebemos são registradas através desse sentido. O nosso corpo, ele é este para-choque, é o nosso cartão de visita. E esse cartão de visita, bem cuidado, ele acessa a nossa parte divina. Mas a gente não pode endeusar esse processo dessa maneira. Muitos, às vezes, cuidam só do corpo e esquecem. Ou seja, cuida só das questões materiais. Alimentam as questões materiais, corpo, matéria, matéria, corpo, e aí esquece das coisas divinas. E nesse convite, nessa situação, foram convidados vários para ir à festa.
Que festa, portanto, é essa? É essa junção. O Cristo veio trazer essa orientação, como melhor passar por esse caminho. Mas muitos tinham que fazer muitas outras coisas, uns tinham ir para o sítio, outros tinham ir cuidar do barco, outros, né, tinham tantos afazeres, cuidar dos seus negócios. Eu não posso hoje é sexta-feira, hoje é quarta-feira, eu não posso não posso ir à casa, eu não posso tirar uma hora da minha agenda para cuidar do meu lado espiritual. Então a proposta nossa é o quê? Às vezes é só cuidar. E nós acordamos num determinado momento. Às vezes nós já estamos bem lá no finalzinho. Não tem problema. A gente acorda e vai voltar. Como é essa coisa de lançar, então, a escuridão onde vai haver ranger de dentes? É o nosso encontro no campo material novamente. É onde nós vamos chorar. É onde nós iremos fazer a reflexão e a ficha vai cair. Puxa vida, eu podia ter ganhado aquele tempo de 10, 20 minutos, 30 minutos, ouvido uma palestra, ter tido aquele tempo necessário àquela pessoa que precisava de ouvir, eu não tive. Essa é o caminho. Então, dá-se o que tem é aquela pessoa que consegue se esforçar para ser digno disso. Ele sai à procura, ele vai, ele sabe administrar o seu tempo de uma maneira e ele se esforça para fazer isso. Isso faz uma grande diferença. Onde está encoraja ali. O misericordioso amor encoraja ali o esforço em direção ao bem. Então, quando a pessoa recebe essa informação, ele sente que ele está no caminho correto, ele vai sempre sendo inspirado a continuar a fazer o bem. É aquela famosa corrente do bem. Você não consegue mais escapar. Você entra nela e vai o tempo inteiro querer fazer o bem para todos. Porque o bem é contagiante. É disso que ele está falando. Dá-se ao que tem. Porque aí não se perde tempo. Urge, portanto, nós termos a paciência necessária para darmos continuidade à proposta iluminativa do Cristo, como guia e modelo. É esse casamento que até hoje o próprio Cristo, a própria doutrina, as pessoas não conseguiram. Ele tentou casar há 2000 anos com o povo e o povo não aceitou. E estamos passando pelas mesmas situações. Agora, com uma leitura já mais esclarecedora, que nós podemos fazer essa modificação. Tá certo? Muito bem. O que acontece quando as pessoas se esforçam e elas são, então, dignas disso? Ela funciona como um imã. É atração, é magnetismo. Quando você começa a fazer esse movimento, né? Quanto mais você dá, mais você tem magnetismo, mais você tem esse imã, mais você puxa pessoas para poder te ajudar e você não cansa de fazer. Não é assim na atividade? Então você tem o tempo inteiro propostas progressivas. Você está sempre progredindo. E quando você progride no bem, você passa a ter as graças abundantes. Você fica em estado de graça. E você, às vezes, começa a receber retorno, sem saber, e aí a gente fala assim, eu não mereço isso. Não merece o que você fez e esqueceu, que ótimo. São os estados de graças que a gente vai vivendo, que a gente vai entrando nesse estado de graça. E a gente percebe isso, né? Que a gente vê vocês aí também doando tanto. Isso é importante. E quando a gente entra num processo que alguém às vezes percebe, é tanta oração, é tanta força, isso ajuda. Isso ajuda e dá força para a gente nessa subida da montanha, para a gente poder ver um pouco mais de cima. Para a gente subir essa montanha sagrada que são os céus, né? É aqui a nossa parte espiritual. É onde nós iremos desenvolver, pois a proposta é isso. Desenvolver em cada um
esse céu, porque era o termo que se utilizava também naquela época. Mas hoje nós falamos da nossa consciência. Quando você expande a consciência, você expande o céu, porque o céu cobre tudo. Então é a consciência nossa. Quando nós conseguimos expandir a nossa consciência, tudo cabe para nós. Nós paramos de julgar, nós entendemos as pessoas de uma maneira completamente diferente, né? E às vezes somos até chamados de bobos, porque nós deixamos de ser reativos, passamos a ser mais ativos. Nós não reagimos mais, nós agimos. Nós conseguimos sair, nos desvencilhar de uma situação conflituosa serenamente. Então a gente vai galgando, subindo cada dia que passa. Mas antes da gente passar para outro estágio, eu vou convidar a Bíblia para cantar para todos nós. E não podia ser outra música, né? Aquela da Samaritana, que se encontra com Jesus. Quando Jesus chega indo para Samaria, Jesus encontra a Samaritana no poço e pede para ela que lhe sirva água. Então ela fala assim, mas eu, uma samaritana, como que eu posso servir água para o Senhor que é o Messias? Então ele começa a falar para ela que ele é a fonte de água viva, que quem bebesse daquela água jamais teria sede. E começa a falar para ela das coisas de Deus, falar do reino dos céus, falar da vida eterna, falar da forma correta de se adorar a Deus, que não é no Monte Gerazim ou lá em Jerusalém, no templo, que o reino de Deus está dentro de nós. Então que nós somos um templo divino. Então, quando ela descobre isso, acontece com ela o que Miguel está falando. Uma transformação tão grande na vida da pessoa que ela não consegue mais caminhar da forma como ela vinha caminhando. Então, esse despertar da consciência dela fez com que ela trilhasse um novo caminho. Olha o que essa música nos traz. É um sentimento, né, Miguel? Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço o meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Qual dor que não serena quando a gente ouve Jesus falando ao nosso coração, né? Então, nós precisamos estar sempre refletindo sobre o que é que nós estamos recebendo. As pessoas que são letradas, as pessoas que têm função importante na sociedade, as pessoas, todas as profissões, aqueles que recebem alguma coisa, de nós será cobrado. Aqueles que conhecem um pouco da doutrina. Ah, Miguel, eu não vou ser cobrado não, porque eu não sou efetivo na doutrina, eu ouço algumas coisas sobre o Cristo, mas eu não sigo. Será cobrado até indiretamente também por conta que você já ouviu. Então não tem jeito de ficar isento a isso. Então nós todos já ouvimos sobre o Cristo. Nós todos já sabemos alguma coisa. Fomos criados em lares cristãos. Então, nós iremos desenvolver, nós também seremos cobrados. Os espíritas ainda mais, porque utilizam a ferramenta de desenvolver a sua parte mediúnica, mas ainda será cobrado, porque muitas das vezes utilizam
as mensagens somente para os outros e não utiliza as mensagens para si. Porque antes de chegar ao externo, precisa ir para o interior da casa, precisa ir para o interior dos membros que ali frequentam. E primeiro fazer a grande modificação interna para posteriormente disponibilizar. E quando disponibiliza, ser fiel àquilo que recebeu. Esse é o papel. Então, por isso que será cobrado demais e deve ser cobrado. Veja que o tempo inteiro o Cristo funciona como um exemplo para a nossa vida, um modelo a ser guiado. Essa é a resposta dada pelos Espíritos. Por quê? Porque existem leis. E leis não podem ser derrubadas, não podem ser modificadas. Princípios, né? Não podem ser mudados. E não são mudados. Então, é importante, as leis humanas, tudo bem, você vai adaptar de acordo com a sua cultura, de acordo com a sociedade, o meio onde você vive, mas a lei divina jamais poderá ser derrocada. É essa que nós podemos seguir. Você já imaginou, se Deus fizesse uma lei para cada um de nós aqui, que bagunça que seria, do jeito que já está um caos, porque a gente não segue, ela é única. Imagina se cada país, se cada povo, se cada etnia tivesse uma lei, porque Deus deu, aí é que ia causar realmente uma bagunça e o povo iria continuar se matando e perdendo. Então é importante, nós vamos ganhar sempre. Às vezes eu ainda não aprendi a ler, mas eu tenho um talento, vai me ser cobrado. O que foi feito disso? Eu podia ter ouvido, não ouvi, eu podia ter visto isso de uma outra forma, também não vi, né? Então será cobrado. Hoje em dia, por exemplo, quando o povo, de uma forma geral, não gosta nem de falar mais em político, como se a política fosse uma coisa ruim. Não, o político é ruim, mas a política é boa. Porque tudo é relacionamento. As pessoas são ruins. Então nós precisamos alterar um pouco essa coisa e colocar no nosso dia a dia aquilo que nós acreditamos. É o que disse anteriormente, o segmento moral, o segmento ético, manter esse equilíbrio que nós precisamos no nosso dia a dia. O que eu professo internamente com a minha conduta. Quando eu consigo fazer isso no meu dia a dia, eu mantenho um certo equilíbrio, eu mantenho uma integridade. Essa integridade que a gente vai copiar do Cristo. O que o Cristo falava era o que ele fazia. O que ele fazia estava respaldado no conhecimento que ele traz do Pai, do Evangelho. Então, por isso um ser mais íntegro, mais integral que já passou sobre a terra, Jesus Cristo. Nós temos como modelo e guia. Se nós temos o Cristo como modelo e guia, basta para nós seguirmos. Você não precisa nem conhecer doutrina, você não precisa conhecer nada, mas o Cristo está ali. Siga o que ele está dizendo, faça como ele está fazendo. Opa, já vai ser cobrado que você conheceu o Evangelho. Isso é importante. Aí, no segundo momento, tá assim, lógico que alguém recebeu porque tem muito, tira-se também daquele que tem pouco, ou quase nada. Vamos lá. A gente não pode levar isso ao pé da letra. Se a gente levar essa situação ao pé da letra, a gente vai voltar, remontar aquela situação que Deus era punitivo. Que Deus castigava. Mas nós estamos falando de uma época. Mas, infelizmente, nós conseguimos observar que algumas escolas continuam colocando que Deus vai te castigar, que Deus vai te punir desta maneira. E isso não é verdade. Deus não tira das criaturas o bem, né, que se dignou conceder-lhes. Se ele tira, ele rompe com um princípio básico também essencial, é que você possa fazer as suas escolhas. E aí você quebra a outro princípio, que é do livre-arbítrio. Escolha é sua. A escolha
é algo fundamental na nossa vida, no nosso dia a dia. Que escolha eu estou fazendo? Olha, nós precisamos entender que escolha não é decisão. Decisão é uma coisa, escolha é outra. Decisão é circunstancial. Você, às vezes, precisa tomar uma decisão rápida, porque às vezes você está no meio da rua e o carro está vindo. Se você não toma uma decisão, o carro vai te pegar. Às vezes, você tem que chamar o filho e botar ele na cadeira do diálogo, né? Porque ele está tomando alguns caminhos que não são importantes. Você tem que tomar as decisões. A escolha, portanto, é circunstancial. E a decisão é circunstancial. Mas a escolha é algo que nos engrandece, nos eleva. Qual a escolha que eu estou fazendo para mim? O que eu estou trazendo de bom para a minha vida? Às vezes eu posso fazer essa escolha e cair em caminhos que depois eu terei de retornar. Mas a bondade do Pai é essa. Ele aguarda. Ele pode esperar. Se essa escolha sua está equivocada, não está respaldada nos princípios, nós vamos te esperar. Essa é a sua escolha. Mas se você faz a escolha de fazer esse caminho, opa, você entra em estado de graça. Então, a gente precisa olhar para isso. Se eu sigo qualquer um, e se eu acredito nisso aí, nós estamos cegos e surdos. Nós não estamos ouvindo o que precisa ser ouvido e nem vendo o que precisa ser visto. Estamos cegos e surdos. E aí diz assim: abre vossa inteligência e vossos corações. Procurai ver. É interessante isso aqui, porque tem assim: abrir a vossa inteligência. O quê? O seu céu. Essa consciência. Abre isso aí, para que a gente possa caminhar com mais clareza. Procurai ver pelo Espírito. Procurai ver pelo Espírito. Eu fiquei meditando sobre isso, Abelha, e fiquei fazendo alguns joguinhos aí. Porque ele fala assim: procurai ver pelo Espírito e compreendei com a alma. Procurai ver com o Espírito essa consciência. Tomar consciência do que está consciente, o que está acontecendo. Tome consciência. Tome isso, como diz os nossos queridos irmãos, tome posse dessa situação, não é? Tome posse. Olha que legal. Então, eu já sei, eu já tenho conhecimento, eu já tenho informação. Compreendei com a alma. Compreender é um passo maior. Compreender é quando nós começamos a colocar em prática a alma. Então, pedagogicamente, quando nós falamos isso, a alma é o espírito no corpício. Está aqui. Então, eu preciso fazer prática, eu preciso fazer movimentos. Mas, primeiro, isso tudo surge no nosso espírito para depois a gente fazer a exemplificação de estar próximo. Muito bem, uma vez fazendo isso, ele diz assim: e não interpretai de maneira grosseira e injusta as palavras daquele que fez, daquele que exemplificou. Não faça a interpretação equivocada daquele que fez resplandecer. Quem? O Cristo. O Cristo fez resplandecer aos nossos olhos a justiça de Deus. Então, nós precisamos tomar cuidado com as interpretações. Nós precisamos, portanto, ver com o nosso espírito e compreender com a nossa alma. Quando nós compreendemos, portanto, com a nossa alma, nós estamos fazendo essa conexão. A alma no corpo, o espírito que já está aqui, essa junçãozinha bacana, e eu estou sendo íntegro. Eu penso e eu estou agindo de uma mesma maneira. Faz sentido para vocês isso? Porque se eu estou conseguindo ver com o meu espírito
e eu não compreendo com a minha alma, eu sei que eu preciso fazer, mas eu faço tudo diferente. Puxa vida. Bagunçou a vida nossa. E aí, muitas das vezes, a gente fala, pessoa de duas caras. Fala uma coisa, pensa uma coisa e age completamente diferente. No discurso é muito bonito, mas quando vai colocar em prática é o ato da compreensão. Compreender, prender, junto. Esse prefixo com ele é interessante porque ele é o companheiro, né? Companes, companheiro. Panes é pão, companheiro é aquele que está junto com você. Não é mesmo? Então a gente precisa aprender a fazer as coisas de uma forma a ser íntegro. Se nós não formos íntegro, nós criamos culpa em nós mesmos. Por quê? Eu penso de um jeito e estou agindo do outro. Então, a gente precisa fazer esse olhar. Não é Deus que tira nada. Quem tira sou eu mesmo. Eu recebo de uma forma limpa, clara e cristalina. Eu não posso pensar que Deus está tirando. Mas a leitura antigamente, para usar como algo punitivo, dizia que Deus é que estava punindo. Cristo vem dizer e esclarecer isso para nós. Retira-se de alguém, mas não é por Deus. Sou eu que não consigo dar sequência ao meu objetivo. Sou eu que paro. Eu não consigo nem ser um produtor de uma maneira ócio-criativo. Eu fico lá, né? Ocioso, mas não crio nada. Então, somos nós mesmos que fazemos isso, somos nós que ficamos descuidados e não sabemos conservar aquilo que temos. Nós não conseguimos fazer esse olhar para nós. E aí, eu preciso de alguém para colocar esse peso. Eu preciso de alguém. Quando eu não consigo colocar esse peso no meu próximo, eu digo que Deus está me castigando. Mas antes da gente avançar, porque nós vamos precisar trabalhar. Vou dar um pouquinho de trabalho para a Abelha. Esse trabalho é um prazer, né? Quando ele fala da alma e do espírito, então me lembrei imediatamente dessa canção da Alta de Souza, que está lá no livro do Parnaso de Além Túmulo, né, de Chico Xavier, quando o espírito Alta de Souza traz esse poema maravilhoso chamado Mensagem Fraterna. E ela fala nessa mensagem, porque às vezes a gente faz as preces, a gente pede, a gente está orando e às vezes a gente não consegue perceber a resposta de Deus, né? A gente fica querendo uma resposta que se materialize. Então ela fala, meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço limitado. E é muito lindo quando ela fala assim, ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Quando que você consegue compreender isso? Quando a sua consciência está desperta. Por isso nós não podemos estar mortos, né, Miguel? Precisamos estar vivos, plenos de Deus em nosso coração e com a nossa consciência ali, em sintonia com o Pai, para que nós possamos compreender, apreender o que nos traz e colocar em prática. Vamos lá. De novo, não. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpela. Volve ao teu templo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de fazer-te alegre, deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece
Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção, da voz de Deus em luz de redenção, da voz de Deus em luz. Volve ao teu templo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de fazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece, Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção, da voz de Deus em luz de redenção, da voz de Deus em luz. Volve ao teu templo abandonado. Volve ao teu templo abandonado, ao teu coração. Lá onde mora essas modificações. A gente não pode, por exemplo, se o filho é negligente com aquilo que recebe, não plantou, não cultivou, não cuidou da terra que recebeu do pai, não semeou a semente boa, escolhida entre as más, será que nós podemos colocar culpa no pai, que foi o pai que conseguiu toda aquela terra e entregou para o filho, e o filho negligencia o quê? Isso aqui. Será que nós podemos penalizar o pai por isso? Acredito que não. Pois cada um tem a sua responsabilidade no processo, no crescimento. Este é o papel de cada um. O pai entrega, o filho tem que conduzir. Então, nós precisamos de trabalho. Se não trabalha, né? Se ele não consegue fazer o reconhecimento da sua falta, ele não consegue acusar a si mesmo de que a responsabilidade é dele. Então nós precisamos de trabalho. Nós precisamos daquela pessoa, né, que é arrependido e que é ativo. Ao fazer esse olhar, ao fazer essa consciência, ele percebe que ele precisa de trabalhar. Ele percebe e reconhece a sua falta. Reconhecimento, ou seja, ele já conheceu, não fez e agora reconhece. Nós observamos aí que há um processo de reencarnação, né? Ressignificação, refazer. Então, eu te dou a informação, você tem o conhecimento dela e você não coloca em prática. Então, você precisa fazer novamente. Olha aí, se não fez pela primeira vez, faça agora. E quem é que falhou? Foi fulano? Foi Beltrano? Não, fui eu. Então, eu assumo a minha responsabilidade no processo. E eu me torno uma pessoa arrependida e ativa. O primeiro passo dentro do processo de construção para uma evolução maior, seja ela em qualquer situação, em casa, no trabalho, social, daquilo que não deu certo e que não gerou uma sensação de culpa, tá certo? Se gera uma sensação de culpa, você precisa se arrepender. Se foi tudo bem, as coisas fluem. Se não foi, fica agarrado aqui dentro. Ou seja,
Se incomodou, verifica por que está incomodando. Bateu, doeu, é seu, né? Leva que é teu. Então é o seguinte, arrependimento é um estágio antes da expiação para que as coisas comecem a melhorar para nós. Então o estágio é assim, arrepender, expiar e provar. Ou seja, eu preciso arrepender. Eu já estou arrependido que eu pisei no seu pé, dele. Tudo bem, mas você vai vai ter que pagar por isso. Tá certo? Porque perdoar não é indulto. Se você fez, você precisa passar pela experiência que você causou. Né? Então, aí a gente vai para a prova. E nessa prova do Enem é que às vezes as coisas são mais tranquilas. Por quê? Você já arrependeu, você já passou pela expiação também. Às vezes a prova pode ser um pouquinho mais leve. Então, quando eu consigo fazer isso, eu vou me entregar. Entregar-se corajosamente ao trabalho. Puxa vida, eu começo a botar luz no meu objetivo. Eu começo a querer ficar mais integral. Eu começo a querer ficar mais íntegro, né? Os meus valores morais estão bem condizentes com o meu comportamento. Isso é ético. E eu estou falando da ética ligada à questão do Evangelho. Porque senão nós vamos entrar num campo, né? Existe uma ética universal, sim, que é do Evangelho. Os princípios, esses não podem ser alterados. Se altera, eu preciso fazer as correções depois. Agora, nós sabemos que existe a ética de cada cultura, de cada sociedade, são valores que a gente sabe que tem. Muito bem. Então, dentro do trabalho, nós precisamos ter isso aí, olha. Tenha vontade para lavrar a fundo. Volve ao teu tempo interno e abandonado. Trabalhe lá, fundo, arrependimento e esperança. E lançar a semente boa que foi escolhida entre as más sementes. A gente não consegue se não semear. A gente pode até não querer semear, mas o quê? Você pode semear, mas você vai ter que colher, né? Tem que colher, né? Então todos vão semear. Todos. Estamos semeando, né? Exato, exatamente. E regue o seu jardim. Regue o seu jardim com seu amor e a sua caridade. E o Deus do amor e da caridade dará àquele que já tem. Olha aí. É por isso que uns vão produzir tanto, outros vão produzir tanto e outros não vão produzir nada. Mas nós precisamos também respeitar aqueles que não vão produzir nada, que é a individualidade. Então, se eu entrego alguma coisa para aquele que não consegue fazer, é assim que funciona no seu dia a dia. É na empresa, é em qualquer lugar. Você entrega para um filho que não faz, você toma dele e entrega para outro para resolver. É assim nas empresas. Então, se nós observarmos, o Evangelho cabe o tempo inteiro onde nós estivermos, com quem nós estivermos falando. Cabe. Serve para ser praticado em todos os lugares. Então, um vai produzir 100, o outro vai produzir 30, o outro vai produzir 1000 e o outro não vai produzir nada. Mas é importante aqui nessa frasezinha que a gente verifique realmente o potencial de cada um. Porque se eu quiser que um que produz 60 ou produz 100, produza 1000, e se ele não conseguir, eu vou colocar um peso sobrenatural sobre ele e eu vou condená-lo. Não é nosso papel. Então, cabe a nós, nessa modernidade, com tanta ferramenta, poder também fazer essa avaliação. Né? Por conta que eu estou pegando um nível de comparação e trazendo para aqui. Eu não posso exigir que um adolescente faça as mesmas coisas
que uma pessoa que já tem 30, 40. Eu não posso exigir que uma criança de 7 faça as mesmas coisas ou entenda as mesmas coisas de uma pessoa que já está com 15 anos, 20 anos. Isso a gente foge também do Evangelho, porque cabe ao maior, cabe ao grande, cabe àquele que sabe mais cuidar daquele que sabe menos. Então, se eu passo não fazer nenhuma diferenciação, querer tratar os potenciais da mesma maneira e eu passo e posso virar um carrasco, eu vou ter de voltar novamente para poder fazer o que é necessário. Portanto, coragem, trabalhadores da seara do Cristo, da doutrina espírita, pois é com esse objetivo que nós precisamos iluminar coragem, vontade. Vontade é o CEO. Vontade é aquele sentimento que está acima de todo o nosso potencial, da nossa inteligência, da nossa gentileza, da nossa produção. Vontade. Pois se não tivermos vontade, nós não conseguimos fazer. Nós podemos estar com nossas despensas cheias, mas se eu não tiver vontade de levar isso a alguém, vai estragar. Não basta ter boa vontade. Boa vontade é meia boca. A pessoa tem boa vontade, mas não fez. É mais ou menos aquela história do filho que foi chamado pelo pai e foi solicitado. Vai fazer a colheita. Não vou. E o outro, deixa que eu vou, pai. Mas o deixa que eu vou, tinha boa vontade e não foi. Aquele que falou, não vou, foi e fez. Qual desses dois que vão estar melhor aos olhos do pai? Então nós precisamos disso. O que nós mais precisamos hoje em dia é vontade de sair de onde nós estamos. Pela falta de vontade, nós percebemos o quanto que as pessoas estão adoecendo. É um momento delicado. Hoje eu recebi um e-mail, uma mensagem de uma amiga minha do Rio dizendo que um grupo de médicos condenando a cloroquina, não sei o que, e por aí afora. E eu respondi para ela, eu prefiro ficar com aqueles que vendem esperança, com aqueles que botam a vida acima do medo, aqueles que botam o amor acima disso, porque não justifica. Então nós precisamos ter vontade para melhorar a nossa imunidade espiritual e também corporal. Que a paz do Mestre Jesus possa estimular, que o exemplo dele possa servir de guia, luz, verdade para todos nós. Muita paz. Muito obrigado. Mas você não está dispensado que tem que cantar. Agora, essa música, eu preciso da ajuda de vocês, né? Porque quando eu falar assim... Evangelho de luz, Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, Evangelho Jesus, eis a minha salvação. Evangelho de luz, Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, Evangelho Jesus. eis a minha salvação. Agora eu canto. Eu tenho um amigo sincero, que eu tanto venero, por quem tanto me dou. É meu professor, meu parceiro, meu bom companheiro e muito me ajudou. Me ensina a ser caridoso, a não ser orgulhoso e a orar sempre a Deus. E quando eu tenho um dilema, resolvo problemas com os conselhos seus. E quando eu tenho um dilema, resolvo problemas com os conselhos seus. Evangelho
Evangelho de luz. Evangelho, perdão. Evangelho, perdão. Evangelho, Jesus. Evangelho, Jesus. És a minha salvação. Evangelho de luz. Evangelho de luz. Evangelho, perdão. Evangelho, perdão. Evangelho, Jesus. És a minha salvação. E quando a angústia revolta, eu não acho a porta, não vejo a solução. É Ele, o amigo adorado, que está sempre ao meu lado e me traz a consolação. Se choro, preciso socorro, a Ele recorro e por feliz me dou. Ele é o Evangelho novo, é a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Ele é o Evangelho novo, é a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Evangelho de luz. Evangelho de luz. Evangelho, perdão. Evangelho, perdão. Evangelho, Jesus. Evangelho, Jesus. És a minha salvação. Evangelho de luz. Evangelho de luz. Evangelho, perdão. Evangelho, perdão. Evangelho, Jesus. Evangelho, Jesus. És a minha salvação. Minha salvação. É isso, gente. Então nós só temos mesmo a agradecer a Deus, né? Porque numa noite como hoje, uma quarta-feira, poderemos estar aí no conforto de nossas casas ou do nosso hotel, não é? Passando ali muitas vezes um tempo perdido em frente à televisão, que não nos acrescenta nada, não nos agrega, não nos ajuda nesse caminho da nossa evolução, do nosso autoconhecimento, e nós nos dispusemos a sair deste nosso conforto para estarmos aqui numa noite fria, numa noite gostosa, porque está fria lá fora, mas o calor humano aqui é muito grande, né, São Valdomiro? Então nós vamos agora passar para o nosso segundo momento. É quando... Miguel já está aqui, Miguel? Ah, tá. É quando nós, então, fazemos o nosso encerramento com uma música, nós apagamos as luzes, não é nenhum ritual, não é nenhuma magia, é porque com a luz apagada, nós temos condição, e com os olhos fechados, nós temos condição de prestarmos mais atenção à nossa essência, às nossas vibrações, percebermos como nós estamos neste contexto aqui, depois de um momento de uma palestra doutrinária, à luz do Evangelho, nós percebemos ali a presença dos benfeitores espirituais que estão aqui a nos envolver, a nos amparar, a nos fortalecer. Então, esse momento onde nós fazemos aqui a nossa prece, nós recebemos aqui o passe neste momento. Se tiver alguém que sinta necessidade de receber um passe individual, nós temos a nossa salinha ali onde pode ser aplicado depois, não tem problema nenhum, mas nós fazemos aqui um passe coletivo. E é necessário que cada um de nós se coloque com as disposições necessárias para que a espiritualidade possa nos auxiliar. Porque se nós estivermos aqui com um pensamento disperso, por mais que eles tentem nos enviar as boas vibrações, eles não vão encontrar em nós a receptividade. Então, esse momento, nada se apaga aí essa luz, por favor. Liga lá, Miguelzinho, por favor. Olha lá, você tem que ligar a azul e desligar a outra. Isso. Então, este momento, nós elevamos os nossos pensamentos pedindo ao nosso querido Rabi da Galileia, como Miguel mencionou tantas vezes, falando do Cristo, Jesus, nosso modelo e guia, aquele a quem nós estamos num esforço, não é? Um esforço gigante para seguirmos os seus passos, para colocarmos em prática os seus ensinamentos. E é muito difícil, é uma caminhada extremamente dolorosa. Por quê? Porque depende de termos vontade. Existe uma frase muito antiga, quem já passou dos 50 vai lembrar dela, que fala assim: de boa vontade, o inferno está cheio. Por quê? Porque é a vontade que nos move, é a vontade que faz aquela transformação tão necessária
na nossa maneira de agir, na nossa maneira de pensar, na nossa forma de viver. Então nós vamos cantar para o nosso querido Rabi da Galileia e logo depois, Miguel, por favor, faça a prece por nós, tá bom? Oh, Rabi da Galileia, na mansidão do seu olhar, eu canto, eu amo, me acalmo, eu vivo. Oh, Rabi, celeste amigo, nas margens do Tiberíades falastes de amor. Eu canto, eu amo, me acalmo, eu vivo. Brilha no céu como estrela, luz para todo o caminho. Brilha na terra e no seu coração, brilha você em mim, em forma de canção. Oh, Rabi da Galileia, na mansidão do seu olhar, eu canto, eu amo, me acalmo, eu vivo. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. É isso, gente. Quando estamos em prece, a nossa alma cresce aos olhos de Jesus. Na verdade, cresce, se expande, se ilumina o nosso perispírito, o nosso corpo espiritual. Porque sintonizados com o Pai, sintonizados com a lei de amor que rege todo o universo, nós conseguimos então elevarmos até o Pai. Mas quando nós estamos extremamente atribulados e envolvidos nos problemas que são materiais, que não duram, porque nós sabemos que tudo passa, né? Tudo passa nessa vida, graças a Deus. E muitas vezes nós nos deixamos adoecer por situações que são tão passageiras e que são tão pequeninas diante da nossa vida eterna. Somos espíritos eternos. Então, que possamos ter sempre essa consciência de que quando buscamos em Deus a força, quando buscamos a palavra de Deus, seja através de um evangelho, da Bíblia, de uma palestra, de uma leitura edificante, você está naquele momento recebendo o alimento espiritual tão importante. Se nós procuramos nos alimentar de alimentos saudáveis, nós vamos no supermercado, nós vamos à feira, nós procuramos aquela fruta mais viçosa, não é? Aquela verdura fresquinha. Por que nós não vamos cuidar do que nós estamos alimentando o nosso espírito? Então, ficarmos muitas vezes presos a jornais que são assim extremamente calamitosos, né? Você só ouve falar de tragédia, como o Miguel falou, eu também prefiro
optar pela esperança? Por que ficarmos aí, como a gente viu essa tragédia aí do vírus politizado, né? Você falando do número de mortos e de quantas covas foram abertas, deixando de divulgar quantos foram curados, quantos se recuperaram, o empenho de toda a medicina de todo o país para trazer ali o alívio para aquelas pessoas que se encontravam doentes. Então, gente, nós não podemos aceitar como normal nós estarmos ali tendo partidos, né? Sendo partidários no momento onde a vida é o que nós devemos preservar. Então, assim a doutrina nos ensina e assim nós procuramos seguir. É como a religião. Qual é a sua religião? Não importa. Às vezes você vai me dizer que você até nem tem, mas você vive como verdadeiro cristão, porque você vive seguindo os preceitos que Jesus veio ensinar. Como ele disse, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo e não fazer com o outro que você não gostaria que te fizesse. Então, se nós tivermos este pensamento, né? Se nós tivermos esta postura, se essa for a nossa conduta, nós estaremos sintonizados com o Pai. Então, que Jesus possa nos abençoar, nos fortalecer. Pode acender ali, Nádia. Estão todos bem? Como vocês estão? Tranquilinhos?